Olá pessoal, prosseguindo aqui com um terceiro vídeo do nosso segundo encontro, da nossa segunda aula aí sobre magnetismo. Só para avisar que não estou aparecendo nessa videoaula, tá? Então tive um probleminha com a webcam, então estou off aqui em questão de imagem, então não morram de saudade, tá? Daqui a pouco eu volto no próximo vídeo, reapareço de novo aí. Nós tratamos até agora, né, sobre a definição de campo magnético, o que é um campo magnético, sobre ímãs, imantação, né, os elementos ferromagnéticos. Nós vimos alguns elementos de corrente, né, que é o fio longo, que gera em torno de si um campo elétrico, onde eu posso saber o sentido do campo através da regra da mão direita. Né. Depois nós pegamos esse fio longo, fizemos uma volta, fizemos um laço, fizemos um loop, e nós fizemos o que a gente chama aí de espira de corrente. Na espira de corrente eu já tenho um ímã muito fraquinho, um campo muito baixinho, mas ali eu já tenho um ímã, eu já posso definir polo, né, porque eu já consigo identificar ali onde as linhas de indução estão saindo e onde as linhas de indução estão entrando. Se elas estão saindo por cima e entrando por baixo, significa que na face de cima, né, digamos que essa espira esteja na horizontal, na face de cima eu vou ter o polo norte, na face de baixo eu vou ter o polo sul. Agora que vem a aplicação importante, pessoal, agora que vem a aplicação prática e tecnológica de corrente elétrica, né, sendo utilizada para gerar campo magnético. Agora a gente vai falar de um elemento chamado solenoide. Tá? O que é uma solenoide? Solenoide, na verdade, é uma associação de espiras. Eu tinha, então, portanto, até agora, um fio longo, que não tinha assim, uma utilidade prática. Tá? Depois eu peguei esse fio longo que já gerava em torno de si um campo magnético pela passagem de corrente, como observou Ørsted. Eu fiz um laço, né, fiz um loop com esse fio longo e obtive uma espira de corrente, né, uma espira onde, passando corrente pelo condutor, eu já tenho um campo magnético onde eu posso identificar os polos, porque eu já consigo saber onde as linhas de indução estão saindo e onde elas estão entrando. Agora eu pego, né, e uma espira gera um campo muito fraquinho, né, para eu conseguir visualizar com limalha de ferro o campo magnético de uma espira, eu já precisaria ter uma corrente muito alta, né? Corrente muito alta, né? Já é aquecimento, né? Tem que ter o condutor grosso e coisa e tal. Se eu associar as espiras, pessoal, eu crio o que a gente chama de solenoide, ou seja, um eletroímã. Agora eu vou somar o campo magnético. Lembra lá que o campo magnético é vetorial, né? Eu tenho vetor campo magnético, significa que o campo magnético pode ser somado, tá? Ele pode ser alinhado. Então eu vou pegar várias espiras agora, eu vou, digamos assim, encostar uma pertinho da outra, né, interligar, colocar as espiras em série e eu vou obter um campo magnético muito maior, um campo magnético mais substancial, mais aproveitável, tá? Então eu tenho um elemento chamado solenoide, que nada mais é do que uma mola, uma espiral, onde eu faço circular corrente elétrica. Eu posso ter solenoides de milhares de voltas, eu posso ter solenoides de algumas voltas só, de algumas espiras, tá? Por exemplo, em bobinas de transformador, onde eu tenho um monte de fio enrolado lá, eu tenho lá, por exemplo, uma solenoide de centenas de voltas. No motor, se você já abrir o motor, você vai ver que tem locais lá onde eu tenho um monte de fio enrolado. Aquilo lá, na verdade, o que é? Uma solenoide. O objetivo daquilo lá é gerar um campo magnético. Só que tem quantas voltas? Não é 4, 5 voltinhas como a gente vai estudar aqui. São centenas e centenas de voltas. Tá? Então, uma solenoide está presente dentro do motor, em sistemas eletromecânicos, em contatoras, sistemas de abertura e fechamento de porta, né? Qualquer sistema que pode ser acionado, que precisa de um campo magnético para ser acionado, vai usar um eletroímã. Então a solenoide é também o que a gente chama de eletroímã. Tá? Então uma solenoide é um condutor enrolado em forma de espiral. Né? A espiral é uma mola, pessoal. Então, né, eu pego um condutor, enrolo em forma de espiral, ligo as extremidades de uma bateria, vai passar corrente elétrica e eu vou ter a soma, né, do campo elétrico de tantas espiras que formam, né, aquela solenoide. Então agora eu tenho uma aplicação prática. Né, uma espirinha só, para eu ter o campo magnético forte, eu teria que ter uma corrente altíssima. Agora o que eu faço? Eu pego várias espiras que não precisam ter um campo não são capazes de gerar campo magnético tão alto, mas se eu somar várias espiras eu vou ter um campo magnético maior. Tá? Então podemos determinar o campo magnético em seu centro, né, onde ele é aproximadamente uniforme. Beleza, assim como na espira,
a gente só determina a intensidade do campo magnético no centro do elemento magnético, no centro da espira. Eu poderia calcular campo magnético aqui? Poderia, mas eu não tenho matemática para isso. Eu poderia calcular campo magnético, né, aqui fora, na reta, né? Poderia, mas eu também não tenho matemática para isso. Tá? Esse campo magnético é apenas dentro da espira e na região central, onde o campo magnético é uniforme. Beleza? Então aqui na extremidade, na saidinha, está valendo essa formuleta aqui. Aqui dentro está valendo essa formuleta aqui. Eu só não vou conseguir calcular, né, em pontos mais distantes, que daí o campo magnético, né, a matemática necessária para isso é mais complicada. Então essa fórmula aqui, né, ela já é uma simplificação. É uma simplificação quando eu aproximo, né, o campo magnético para o centro. Né? Então, se você né, fazer, por exemplo, uma engenharia elétrica, um curso técnico aí mais aprofundado, mas acho que mais engenharia elétrica mesmo, ou uma eletrônica, uma coisa onde vai precisar estudar campo magnético dentro lá da física 3, né, uma coisa um pouco mais, o eletromagnetismo mesmo, né? Tu vai ver que, né, a gente vai aprender a calcular campo magnético em outros pontos diferentes, né, do centro, mas tu vai ver que é muito mais complicado calcular campo magnético em regiões mais distantes do centro. Então, para nós, né, para o nosso entendimento básico de magnetismo, para o ensino médio, para vestibular e coisa e tal, basta calcular, né, como é que eu vou saber a intensidade do campo magnético gerado pela espiral? É o campo magnético no centro. É o campo magnético aqui na face, né, no contato aqui com as faces, né, com a entrada e com a saída da espira, da solenoide. Tá? Então, como é que eu calculo a intensidade da solenoide? Então, eu vou ter aqui, né, um ponto central, eu vou ter um vetor campo magnético, aí eu posso determinar a direção, né, a direção aqui no caso seria horizontal, ele pode ser para a direita ou para a esquerda. Né, se eu botar um ponto aqui, o vetor magnético, campo magnético vai ser horizontal para a esquerda, né, porque linhas de indução saem no norte e entram no sul. Tá? Não esquece disso. Para verificar o sentido, né, se o campo está entrando ou saindo, eu uso uma mesma ideia lá do fio longo, uma mesma ideia da espira. Né, eu verifico onde é que está entrando corrente e uso a regrinha da mão direita. Ou, né, olho a solenoide de frente, né, olho essa face da solenoide e, né, verifico onde é que está entrando a corrente e, né, faço aquela regrinha lá, né, sentido anti-horário. Sentido anti-horário corrente entra por fora e sai por dentro. Sentido horário corrente entra por fora, sai por fora e entra por dentro. Né? Eu vou ver a regrinha lá. Tá? Então é fácil saber. Mas geralmente a gente não vai, né, pedir para determinar os polos numa solenoide. É bem trivial determinar, mas não vai ser o objetivo. O objetivo vai ser, né, calcular a intensidade do campo mais mesmo. Tá? Aqui tem uma solenoidezinha. Deixa eu só carregar aqui, ó, o eletroímã, tá? Então, para calcular a intensidade do campo no interior da solenoide, eu vou precisar o quê? Do número de espiras. Nesse caso aqui, em cima tem quantas espiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espiras. E o comprimento, né? O comprimento aqui, ó, tá? O comprimento total de uma face a outra, né? De um polo ao outro. Certo? Então eu vou precisar do número de espiras para o comprimento. Esse número de espiras pode ser milhares de espiras, algumas unidades, centenas, depende do que se pretende, depende, né, se é simplesmente um indutor eletrônico, se é por um eletroímã mesmo, daí eu vou ter um número muito grande de espiras, depende do que se pretende. Tá? Por que a gente chama de eletroímã? Porque agora, pessoal, eu tenho um ímã, só que é um ímã elétrico, né? Qual é a vantagem de um eletroímã como esse aqui em relação a um ímã em barra, em relação a um ímã permanente? Simples. Como é que eu faço para desligar esse ímã aqui? Eu posso desligar o campo magnético dele. Basta eu cortar a alimentação. Se eu tirar esse fiozinho aqui, desligar ele da bateria, eu desligo o campo magnético. Se eu ligar na bateria, eu ligo o campo magnético. Então olha a praticidade que tem aí. Eu posso ligar e desligar o campo magnético a hora que eu quiser, quantas vezes que eu quiser. Eu quero aumentar o campo magnético, o que eu faço? Eu aumento a corrente elétrica ou aumento o número de espiras. Tá? Então, para aumentar o campo magnético, eu diminuo o comprimento, né, deixo ele mais compacto,
O que se faz geralmente é aumentar o número de espiras, ou eu aumento a corrente. Eu aumento o número de espiras, aumento a corrente, ou diminuo o comprimento. Então tudo isso faz aumentar a intensidade do campo magnético com total. O que a gente calcula é apenas no centro, tá? Então tem isso. Então isso aqui é uma solenoide ou um eletroímã. A gente vai ver daqui a pouco algumas dentre milhares de aplicações de eletroímã. Então qual é a vantagem de um eletroímã, de uma solenoide? É um ímã que tu pode desligar o magnetismo, tu pode aumentar o campo magnético, pode deixar um ímã mais forte ou mais fraco, né? Tu pode pulsar ele, pode fazer ele oscilar, né? Inverter as polos quantas vezes eu quiser. Depois a gente vai ver no simuladorzinho ali, né? Se eu botar isso aqui numa fonte de corrente alternada, né? Se eu botar uma solenoide na tomada, por exemplo, isso aqui, esse norte e sul vão ficar invertendo 60 vezes por segundo, né? Ou seja, em um segundo isso aqui vai inverter 60 vezes, né? O sul vai para cá, o norte vai para cá, porque a corrente fica invertendo, né? A corrente vai ficar, né, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A gente vai ver no simulador ali, tá? E uma solenoide no campo, na tomada, no campo alternado, por exemplo, é utilizado em sistemas de campainha, né? E coisa e tal, tá? Então isso aqui é a solenoide, é um ímã, tem muito mais. Se pegar um ímã em barra, né, um ímã lá de alto-falante, tu não consegue desligar o campo magnético daquele ímã, né? Como é que eu faço para pegar, por exemplo, um ímã em barra e desligar o campo magnético dele? Ou eu dou uma pancada nele para bagunçar os domínios magnéticos, pode. Se eu pegar um ímã muito duro e der uma martelada, eu posso acabar com o campo magnético, porque daí aqueles domínios magnéticos vão bagunçar, vão desalinhar. Ou eu posso, né, elevar a temperatura, né, elevando a temperatura, eu aumento a agitação atômica lá dos átomos que compõem os domínios, e os domínios acabam se bagunçando tudo de novo. Aí os campos se cancelam tudo e fica campo zero, tá? Mas aí tu destruiu o ímã. Agora um eletroímã não, o eletroímã é uma molinha que tu liga numa fonte, passa corrente elétrica, né? Tu pode ligar e desligar o campo magnético a hora que tu quiser. Se tu quiser aumentar o campo magnético, né, tu aumenta o número de espiras, né? Tu pode botar um comutador aqui aumentando o número de espiras, ou tu aumenta a corrente elétrica. Simples, tá? É simples teoricamente, né? Aqui, por exemplo, pessoal, aqui é a visualização das linhas de indução de um campo magnético gerado em uma solenoide. Então tu tens aqui uma solenoide de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras. E foi botado um papel no meio da solenoide, né? E olha só, o campo magnético ele é mais forte no centro, olha aí, ó. Ó, as linhas de indução mostradas pela limalha. A limalha atua como se fossem imãzinhos microscópicos, né? Os grãozinhos da limalha, né? A limalha é um pó de ferro. Os grãozinhos eles se alinham com, né, tem um alinhamento, tem uma coisa meio probabilística aqui, né? Tem um alinhamento preferencial aqui. Eles se alinham com se organizam nas linhas de indução do campo magnético e formam, né? Ó, dá pra ver que aqui ele está fazendo a curva, né? De um lado ele sai, do outro lado ele entra. Não dá pra saber se aqui é norte, se aqui é sul, ou se aqui é sul, aqui é norte, porque eu não sei, né? O sentido da corrente. Eu não sei se a corrente elétrica entra por aqui, faz as voltas e sai por aqui, ou se entra por aqui, faz as voltas e sai por aqui. Não dá pra saber. Eu teria que saber, né, a polaridade da fonte ali. Mas enfim, eu consigo visualizar e dá pra ver que aqui no meio é aproximadamente uniforme, né? Se tu olhar essas linhas aqui, ó, as linhas aqui de dentro, elas são mais ou menos paralelas, né? Ó, é campo magnético uniforme. O campo magnético aqui dentro eu consigo calcular. No centro, né? Bem no centro, inclusive também, né? Mas isso. Beleza? Isso aqui é um experimento de laboratório, né? A gente usa em laboratório didático aí. Aqui deve ser uma... agora que aqui é uma placa, né? Aqui é uma placa. E aqui é uma placa acrílica, né? Passaram a mola aqui pelos buraquinhos, né? E eu consigo visualizar o campo magnético com a limalha. Bem interessante. Típico de laboratório de ensino. Tu pode fazer um eletroímã em casa? Tu pode brincar de fazer eletroímã, talvez tu já fez. Tu pega um prego, né? O prego é ferro magnético, ele é prego de ferro, ou de aço, isso é de aço de ferro, né? Dá umas trocentas mil voltas de fio, né? Tem que tomar cuidado que o fio tem que ser isolado, né? Tem fio esmaltado, fio normal, com borracha, né? Não vai botar fio nu, né? Fio descascado aqui, aí vai encostar tudo, vai dar né? Vai estourar a pilha, vai dar um curto-circuito na pilha. Tem que ser um fio esmaltado de transformador, né? Que daí não isolado, né? Ou fiozinho normal mesmo de eletricidade, encapadinho de borracha, né? Coloridinho.
quando ele liga os polos, a corrente elétrica, né, sai, vem, passa por todas as espiras. Cada espirinha aqui vai gerar um campinho magnético. Ó, ele grudou esses clipes aqui, ó, ele puxou. Como é que eu faço para soltar os clipes? Tira uma pontinha dos polos aqui, ó. O que ele fez foi isso, né? Pegou um prego, né? Ó, pegou aqui várias espiras, né? Então várias espiras. Se eu ligar aqui, aqui eu vou ter um polo norte, aqui eu vou ter um polo sul, certo? Negativo, corrente está entrando pelo lado aqui, né? Corrente está girando no sentido horário, então aqui ficou norte, aqui ficou sul. Então é uma brincadeira que tu pode fazer, um solenoidezinho, né? Um imãzinho controlável, né? Tu pode desligar e ligar o campo magnético. Quer deixar o imã mais forte? Bota mais uma, duas, três pilhas aqui, ó. Quer deixar, né? Ao se aumentar a tensão, na verdade o campo magnético ele não varia com a tensão, varia com a corrente, né? Então você aumentando a corrente. E uma coisa importante agora nas solenoides, pessoal, agora que a giripoca vai piar, tá? É a questão do núcleo. O que é um núcleo, pessoal? O núcleo é um elemento que vai tornar mais intenso o campo magnético dentro de uma solenoide. A gente vai ver que toda aplicação desse solenoide ela tem núcleo. Ela vai ter uma barrinha dentro, ela vai ter um tarugozinho ali dentro, tá? Então, se tu pegar um relé aí, tu desmontar um relé, qualquer coisa que tenha contato elétrico, né, o eletroímã, tu vai ver que, né, que tem um núcleo, tá? Precisa um núcleo. Então aqui a região central da solenoide é onde se encontra o maior número de linhas de indução do campo magnético, ou seja, onde o campo magnético é mais intenso. Então já viu que, né, que por dentro é onde tem mais linhas de indução e o campo magnético mais intenso. Nós podemos concentrar esse campo deixando-os mais intensos, ou seja, juntando mais as linhas de indução, inserindo o núcleo ferroso. O núcleo ferroso tem maior permeabilidade magnética no interior da solenoide. Então olha só, pessoal, nós vimos até agora, né, a gente está analisando aqui o que tem dentro da solenoide? Não tem nada, tem ar. Então a gente tem o núcleo da solenoide é ar. Então o campo magnético de uma solenoide sem núcleo, ela é muito fraquinho, tá muito fraco. A gente bota, o que a gente bota para deixar, para espremer as linhas de indução lá dentro, deixar o campo magnético no interior, na região central da solenoide mais intenso. A gente bota um núcleo ferroso. Geralmente é um núcleo de ferrita, né? Geralmente é um núcleo ou mesmo de ferro, de aço, alguma coisa, né? Temperadinha, né? Para esse propósito, tá? Então aqui o núcleo é de ar, tá? Então aqui é o Mi0, né? A gente usa o Mi0 porque isso aqui é a permeabilidade magnética do ar. Aqui também o núcleo é o ar, não tem núcleo, tá? Agora tu pega, por exemplo, isso aqui, pessoal. Se eu fazer essa montagenzinha aqui, pessoal, se fazer essa montagem, enrola um monte de fiozinho, enrola um monte, e liga os terminais da pilha. Vai grudar aqui os objetozinhos, né, de ferro, vai grudar aqui o clipezinho. Agora o que acontece se tu tirar o prego de dentro da solenoide? Tira o prego fora, deixa só a molinha e liga de novo na pilha, não vai grudar nada, porque o campo magnético vai ser muito fraco. Então, esse elemento que a gente enfia dentro da solenoide, a gente chama de núcleo. E esse núcleo tem o objetivo de tornar um campo magnético mais intenso. Por que isso acontece? Porque o núcleo magnético vai querer passar por dentro do metal. Os metais possuem maior permeabilidade magnética, ou seja, o campo magnético ele circula mais fácil por dentro dos metais ferromagnéticos, tá? Então, assim, a permeabilidade magnética do ar é o 4π vezes 10 a menos 7. A gente vai ver que o núcleo de ferro ele tem uma permeabilidade magnética maior. Vai ser 8, 12, 10, 20 π vezes 10 a menos 7. Por quê? Porque o campo magnético ele vai querer passar por onde é mais fácil. Então, ó, se aqui tem ar e eu botar um cilindro de ferro aqui, o campo magnético, todo esse campo magnético ao redor ele vai se espremer, ele vai querer passar por dentro do cilindro. Tá? Então eles vão se encolher, eles vão se juntar mais aqui. Claro, vai ter as linhas de indução, né, por fora, mas a linha de indução vai ficar mais coladinha aqui. E a maior parte da linha de indução vai querer passar por dentro. Por que vai parar passar por dentro? Porque o ferro tem maior permeabilidade magnética. O que é permeável? Permeável é aquilo que deixa passar. Então o ferro tem uma permeabilidade magnética maior que o ar. Ou seja, o campo magnético ele circula com mais facilidade
pelos metais do que pelo ar. O ar, digamos que ele é mais impermeável ao campo magnético. Lembra lá, pelo amor de Deus, permeável que deixa passar, impermeável que não deixa passar. Tá? Já ouvi falar que, que os guarda-chuvas são permeáveis à água. Aí é dose, né? Aí anda na chuva que é mais fácil. E então, né? É isso, pessoal. Então a gente tem um elemento chamado, para tornar o solenoide mais aplicável, com um campo magnético mais intenso, a gente tem o chamado núcleo. Tá? E botar o núcleo na solenoide é fácil, porque tu vai ter ali um suporte mecânico. Suporte mecânico para segurar o núcleo, né? Então tá aqui, o núcleo aqui quem é? O prego, ó. Tá aqui o núcleo, né? Aqui tá a minha solenoides, que são a molinha. Eu enfio o prego dentro da solenoide e pronto. Ou construo a solenoide ao redor do próprio núcleo, né? Agora se eu botar um núcleo numa espira, né, já é difícil, porque eu tenho uma voltinha só. Certo, pessoal? Então núcleo da solenoide. Então olha só. Eu tenho aqui uma solenoide que está passando corrente, onde o núcleo é o ar, ó, air core. Air core é núcleo ar, né? O núcleo é o ar, né? Então, depois eu vou botar o que, pessoal? Eu vou botar dentro dessa solenoide, ó, um núcleo de ferro, ó, núcleo de ferro, né? Iron core, né? Iron core, tá aqui o núcleo cinza escuro aqui dentro, tá vendo? Tem um cilindro aqui dentro. Olha o que aconteceu com as linhas de indução. Ficaram mais concentradinhas aqui, tem mais linhas de indução passando pelo centro agora. Ou seja, o campo magnético ficou mais intenso. Tá vendo o M0 aqui, ó? Núcleo ferroso. Quando eu boto o núcleo, ele fica a permeabilidade magnética do ar vezes alguma coisa, tá? Então Km0, esse Km0 significa que a permeabilidade magnética do ferro, por exemplo, é algumas vezes mais intensa, né? É maior, né, do que a permeabilidade magnética do vácuo. A permeabilidade magnética do vácuo é um μ0, é o 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro. E a permeabilidade magnética, por exemplo, do ar, desse núcleo metálico aqui, é K vezes μ0. Pode ser 2 vezes μ0, que vai dar 8π vezes 10 na menos 7. Pode ser 3 vezes μ0, que vai dar 12π vezes 10 na menos 7. Por aí vai. Ou seja, eu vou ter uma permeabilidade magnética maior e um campo magnético maior quando eu tenho um núcleo inserido na solenoide. Tá? Então a gente vai calcular depois que dá bastante diferença. Eu botei um núcleo aqui, então eu concentrei as linhas de indução mais na região central da solenoide, deixando um campo magnético mais intenso. Lembra lá, maior número de linhas de indução, mais forte o campo magnético. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, algumas aplicações. Aqui apenas, como eu te falei, algumas de milhares e milhares de aplicações. Tá? Solenoides são usados em uma série de aplicações, né? Controle remoto de válvulas, acionamento de relés e contacturas, né? As contacturas são chaves que eu posso acionar cargas de grande potência com circuitozinhos de baixa potência. Por exemplo, eu uso uma contatora, por exemplo, para acionar um motor gigantesco aí. Para ligar esse motor, eu uso uma contatora, né? E eu aciono a contactora através de um sisteminha aí de 5, 12 volts, por exemplo. Um circuitozinho eletrônico de baixa potência. Eu posso acionar uma contactora que vai fechar um relé, fechar um contato e ligar, por exemplo, um motor de alta potência. Tá? A gente vai estudar contactora? É óbvio que não, né, meu querido? Contactora tu vai estudar isso, tu fazer um curso de eletrotécnica. Tá? Campainhas, fechamento e abertura de porta automática, né? Quando tem os lingotes da porta, por exemplo, porta de banco, não sei se você já viu que tu aperta um botão, abre a porta. Na verdade, quando tu aperta o botão, tu aciona o eletroímã puxa, né, puxa a tranca da porta para dentro e libera a porta para ti. Né? Tu tens ali uma solenoide, né, onde o fecho, né, o trinco da porta é o próprio núcleo. Então, quando tu liga, né, ali, aperta o botão, tu liga a solenoide da porta, a porta puxa o núcleo para dentro, que é o próprio trinco, e libera a porta. Tá? Então, é um exemplo ali de aplicação, né? Aqui são, né, válvulas pilotadas. O que é válvula pilotada? Isso aqui na verdade é um registrozinho de água, por exemplo, né? Onde fecha para te controlar a abertura e fechamento de água. Aqui é uma solenoide, tá vendo que até é redonda? Aqui tem se tu abrir um negócio desse, ó, entrada e saída de fio. Ó. Entrada da solenoide, saída da solenoide. Aqui tem um monte de fio, um monte de milhares de voltas. E aqui no meio tem um núcleo.
Aqui tem uma chapinha. Quando eu ligo a solenoide aqui na alimento com tensão elétrica, ela puxa a chapinha para dentro, que é o núcleo, né? Puxa o núcleo para dentro, tá? O núcleo, quando tem cama grande, vai ser inserido dentro da solenoide e passa água. Eu desligo a corrente elétrica, né? Desmagnetiza, a chapinha cai e fecha a água, tá? Eu represento geralmente em sistemas elétricos a solenoide por uma molinha, né? Então, ó, ligando aqui é o driver, né? Que pode ser um transistor, pode ser um tiristor qualquer aqui, né? Quem trabalha muito com eletrônica, né? Que se tiver alguém que já manja, tem eletrônica como hobby já, né? Eu fiz alguma montagem de algum circuitozinho, provavelmente já pegou aí um relézinho, né? Uma contatorinha, alguma coisa, e ela tem uma solenoide lá dentro, né? Que faz o contato elétrico de abertura e fechamento de chave. Ó, outros exemplos aqui está a solenoide, ó. Aqui é a bateria. Ó, quando liga, tá? Ela tem um núcleo aqui dentro, não aparece, mas quando liga ela aciona o campo magnético e puxa essa chapinha. Ó, puxa a chapinha, fecha o contato ali, ó. Ó, corrente elétrica passando aqui, né? Ó. Então estou controlando o sistema de potência através de um sistema de baixa potência. Ó, aqui, ó. É mesmo circuitinho, né? Uma pilha liga, ó, fecha o contato. Quando eu ligo aqui, ó, fecho aqui, passa a corrente elétrica para a solenoide, que está um núcleo em cinza, puxa a chapinha, né? O campo magnético atrai a chapinha metálica, ferro magnético, e fecha o circuito. Analisa com cuidado cada circuitinho desse aqui, é bem legal. Aqui um sistema de campainha, né? Tá aqui o meu eletroímã, meu solenoide. Quando aperta o botão passa uma tensão aqui de 60 Hz. Isso aqui fica vibrando, né? Fica atraindo, tá ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando várias vezes. Aqui eu tenho acionamento do martelo. Isso aqui é um relé, né? Um relézão grande aí, ó. Aqui é o circuito de baixa tensão. Aqui ele controla. Aqui eu posso ligar um motor. Esse aqui é o comum e o normalmente aberto. Eu posso ligar um motor aqui, ó. Coisas interessantes, né? Que a gente. Aqui eu posso ligar, por exemplo, o motor, né? Boto um motorzão aqui, aqui é o eixo do motor, né? Ó, a outra perna do motor eu posso ligar aqui. Ó, e tá vendo? Fica ligando e desligando, ó. Mas quem é que liga e desliga o motor? É a solenoide, ó. Quando eu ligo aqui, passa a corrente elétrica vai, passa pelas milhares de espiras, sai por aqui, e quando está passando, ela está gerando o campo magnético aqui, né? Ó. E o campo magnético atrai essa chapinha, que é ferromagnética. Quando atrai a chapinha, ela empurra o contato e liga aqui, ó. Ligando aqui, ela aciona o motor. Um circuitinho básico, bem legal. Tá? Aqui eu botei animações não disponíveis no formato PDF, tá? Que eu vou passar isso aqui em PDF para vocês. Não vai ter, isso aqui não vai estar funcionando, tá? Só para quem quiser esse formato aqui em PPX, entre em contato depois que eu passo via WhatsApp, tá? Certo, pessoal? Opa, esqueci de fazer as transições aqui. Bom, vamos lá, vamos tocar a ficha aqui. Pessoal, a resolução de uma atividade, de um exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, aqui, né, por uma solenoide de 15 centímetros com 500 espiras, passo uma corrente elétrica de 10 amperes. Eu tenho que considerar, né, essa fórmula que a gente utilizou também, eu considero sempre o quê? Que o comprimento, pessoal, é sempre maior que o raio da espira, tá? Eu tenho que desprezar o raio. Para desprezar o raio, eu tenho que supor que o comprimento é, né, maior que o número de espiras, tá? Mas isso é uma teoria que não faz muita diferença para nós agora. No item A, eu quero saber a intensidade do campo magnético B no interior da solenoide. Então, olha só, pessoal, eu botei a solenoide aqui, né? Liguei as extremidades da solenoide numa bateria, corrente elétrica sentido real de circulação, então a corrente elétrica está passando por aqui, passa pelas voltas da solenoide e gera um campo magnético, onde as linhas de indução saem nesse lado e entram no outro. Então aqui eu tenho norte magnético, aqui eu tenho sul magnético. Se eu visualizar isso aqui de frente, eu olho frontalmente aqui aqui eu tenho uma visualização de lado. Eu olho frontalmente aqui essa aspiral, essa solenoide, eu visualizo isso aqui, né? Ou seja, aqui as linhas estão, né, entrando, digamos que eu boto a solenoide, né, de ponta aí na tua página, né? Aqui eu tenho as linhas se afastando, saindo lá para trás, né? Então eu vejo a linha, né, a rabeta da flecha,
né? Ó, tá vendo? Vamos supor que eu tá olhando aqui na frente, ó. Quando tu olha a solenoide de frente, tu vê isso aqui. Eu tenho linhas de indução saindo, então tu vê aqui a linha de indução saindo, ó. Tá vendo? Ó, tá saindo no meio, ó, saindo do meio. E aqui ao redor eu tenho ela se afastando, indo lá para trás, lá para o sul. Então eu represento assim, tá? Que eu tenho esse sentido de circulação aqui, beleza? Aquela regrinha lá do sentido anti-horário, campo magnético ali, né? Ele entra por fora e sai por dentro, beleza? Então é isso. Como é que eu vou calcular a intensidade do campo magnético? Primeiro, né? Ele não tem núcleo, tá vendo? O núcleo aqui é o ar. Ele não tem núcleo, ou com a intensidade do campo aqui. É isso aqui, ele não tem núcleo, tá? É 1,33 π vezes 10 menos 2. Como é que eu cheguei nisso? Eu fiz isso aqui, substituí valores. Peguei a fórmula para calcular a intensidade do campo aqui no centro, né? É N, número de espiras sobre comprimento, vezes μ0 vezes I. Eu uso μ0, por que eu estou usando μ0? Porque é ar. Tá? Lembra lá que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo ou do ar. A gente usou o μ0 lá para, né, a espira, porque não tinha núcleo, para o fio, obviamente, que não tem nada de núcleo, né? O fio é o campo magnético ao redor dele no ar ou no vácuo, tá? Eu tenho 500 espiras, informação que foi me dada aqui, e eu tenho 15 centímetros de comprimento essa minha solenoide. Informação fornecida aqui. Vezes 4π vezes 10 a menos 7. Isso aqui, né? 4π vezes 10 a menos 7 é o μ0 que está aqui. Vezes o 10 amperes. Mete na calculadora sem dó nem piedade, né? Faz 500 dividido por 0,15 vezes 4. 10 na menos 7 vezes 10 dá 10 na menos 6. Eu já botei aqui. Tá? Aqui é 10 na 1. 10 na menos 7 vezes 10 na 1 dá 10 na menos 6. Se eu fazer 500 dividido por 0,15 vezes 4, eu chego nisso aqui. Vezes o π. Deixa o π quietinho, bonitinho. Não converte ele para 3,14 não. Deixa ele assim bonitinho assim. Tá? Eu passo isso aqui para notação científica, pessoal. Tá? Vou dar uma melhorada nisso aqui. Não vou deixar um troço desse tamanho, né? Então, para notação científica, eu vou ficar 1,33 π, né? Faço até aqui, pego duas casinhas, preciso pegar tudo. Como é que eu fiz isso? Eu desloquei daqui, pulei uma casinha, 2, 3, 4. Então fica 1,33 π vezes 10 na 4. Tá? Como eu desloquei a vírgula para a esquerda, aumenta, então 10 na 4. Vezes o 10 na menos 6 que estava lá em cima. 10 na 4, 10 na menos 6 deu 10 na menos 2. Então o campo magnético sem núcleo fica 1,33 π vezes 10 na menos 2 Tesla. Beleza? E no item B, então, a intensidade do campo magnético quando colocado um núcleo de ferrite no interior da solenoide. Então, o coeficiente, né? Agora eu não tenho ar no interior da solenoide, eu tenho um núcleo de ferro. E a permeabilidade magnética do núcleo de ferro é 2 vezes a permeabilidade magnética do vácuo, ou seja, 2 vezes 4π vezes 10 a menos 7. Na verdade aqui é 10 a menos 4, né? Tem que conferir esse valor aqui. Então vai ficar um campo magnético mais alto. Beleza. Aí é o que eu acabei fazendo errado. Eu botei o menos 7 aqui, pessoal. Tá? Então isso aqui vai dar mais baixo ainda. Vamos corrigir aqui. Depois eu mando corrigido para vocês. Aqui é na menos 4. Tá? Menos 4. Então menos 4 aqui com mais 1 vai dar na menos 3. Vamos corrigir essa bagaça aqui. Menos 3. Certo? Então aqui na menos 3. Né? Menos 3. Então aqui vai 2,66 π vezes 10 na 4 vezes 10 na menos 3. Aqui vai dar 10 na 1. Positivo. Olha que diferença, cara, quando botei o núcleo. Ou seja, vai dar um campo magnético aqui de 26, né? 10 na 1 é 10. Então, ó, 10 na 4 vezes 10 na menos 3 dá 10 na 1. Olha que diferença. Botei o valor errado aqui. Tinha botado menos 7, menos 4. Tá? Então depois a gente vai corrigir ali para mandar para vocês. Então dá 26,6 π Tesla. Cara, subiu horrores. Então quando bota o núcleo, olha só. Olha a diferença, né? No outro lá, pessoal, tu tinha que o campo aqui, né, é 0,0133 Tesla.
Agora aqui, quando eu botei o núcleo, ficou 26 vezes 6 na Terra. Meu Deus, multiplicou, né? Tira a razão ali, faz a divisão para te ver, né? Se eu fazer ali 26.6 dividido para 0.0, vou ver quanto é que deu lá. 0.133, né? Tira, não estou nem botando o pi, né? Aumentou 2000 vezes o campo magnético, só porque eu botei o núcleo, só porque fiquei o núcleo aqui, ó. E, né, acabei não detalhando o desenho aqui, né, mas olha o núcleo, né? Eu já até representei o núcleo, condensou, tem mais linhas de indução, tá vendo? Ó, sem o núcleo, mais espalhada, com o núcleo, mais juntinhas, então um campo magnético muito mais intenso, né? Então prego aqui é o núcleo, a gente já tinha comentado, 26 vezes 6 vezes, né? 26,6 pi Tesla, muito mais intenso quando eu boto o núcleo. Então, pessoal, vai ter algumas atividades para vocês fazerem lá, vocês tentem fazer com espira e com solenoide, tá? Tentem fazer lá, vou ter um, dois ou três atividades, eu vou botar agora certinho. E, né, assista a videoaula e tenta fazer. Ficou 3 videozinhos, tá? Tem bastante coisa, desculpa, tem muita coisa para discutir, eu não vou ficar fragmentando um conteúdo em milhões de aulas, né? Eu tenho que dar uma condensada, tá? Mas assista com calma durante a semana, a gente vai, antes de fazer a prova, a gente vai trabalhar bem isso aí, recapitular, discutir, tirar dúvida, tá? Então é isso, pessoal. Terminamos então a parte aí de solenoide. Isso aqui fecha conteúdo para a próxima prova de magnetismo. Depois tem força magnética e indução, aí já é né, nossa última prova. E talvez nós, se der tempo, né, a gente vai ver um pouco aí de física moderna, mas vamos ver se vai dar tempo, tá? É importante a gente ver o magnetismo ali, depois a parte de indução, né, força magnética, porque tudo isso cai, né, em vestibular. Tenta fazer com base na videoaula, tá? Pode ser que eu poste mais uma atividade para você dar mais uma clareada, tá bom? Mas foca nas videoaulas aí. Tchau, pessoal.